Ela jamais admitiria em voz alta, mas existe um ponto fraco oculto dentro de cada mulher. Um ponto que, ao ser tocado, rompe suas defesas, destrói sua certeza e a faz perseguir você sem nem mesmo saber por quê. Machiavelli já nos alertou: quem controla a percepção, controla o desejo, e é exatamente isso que você está prestes a aprender. Não se trata de mágica, não se trata de sorte, trata-se de estratégia. Uma forma de sedução tão simples, tão calculada e tão eficaz que chega a parecer ilegal. Prepare-se, porque depois disso você nunca mais verá o jogo da mesma maneira. Ela nunca mais dirá isso, mas dentro de cada mulher existe um ponto silencioso, um gatilho que reage de maneiras estranhas quando um homem aparece com a combinação perfeita de presença, mistério e intenção. Não tem nada a ver com beleza, dinheiro ou frases decoradas. Trata-se de compreender a arquitetura emocional do feminino da mesma forma que Machiavelli compreendia a arquitetura da mente humana. Uma vez que você entende esse mecanismo, a sedução começa a parecer quase injusta, porque tudo flui tão naturalmente, tão precisamente, que ela acredita que foi ideia dela, e de certa forma foi. Você simplesmente guiou a escolha. É assim que o jogo começa. Sutil, silencioso, calculado, mas sempre elegante. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: as mulheres não se sentem atraídas pelo óbvio. O óbvio é previsível, e o previsível é entediante. O que desperta o interesse de uma mulher é a sensação de estar diante de um homem que vê mais, sabe mais e tem menos pressa. Machiavelli alertou que o homem apressado perde poder porque sua urgência expõe sua dependência de aprovação. Portanto, nunca demonstre fome, nunca demonstre desespero, nunca demonstre necessidade. Haja como se já possuísse o que deseja. E é aí que ela começa a se perguntar qual é o seu segredo. A sedução, que parece fácil demais, chega a ser quase ilegal, porque desarma as defesas da mulher antes mesmo que ela consiga construir um muro. Isso não acontece por meio de palavras mágicas, mas por meio de microgestos, o olhar que se demora um segundo a mais, o sorriso quase invisível no canto da boca, a calma de um homem que não teme o silêncio. As mulheres percebem tudo isso com uma sensibilidade que a maioria dos homens jamais nota. Ela capta sua postura, ela percebe o ritmo da sua respiração, ela detecta a tranquilidade com que você ocupa o espaço. Não são suas palavras que a seduzem, é a sua presença. O erro dos homens comuns é tentar compensar a insegurança com excessos. Eles falam demais, explicam demais, elogiam demais. E o excesso expõe a falta de valor. Machiavelli ensinaria que quando você revela demais, perde o mistério, e o mistério é o coração pulsante da sedução. O que é difícil de decifrar, torna-se impossível de ignorar. Você não conta a ela toda a sua história. Você oferece capítulos dispersos, frases entreabertas, dicas calculadas. Ela preenche o resto com a sua imaginação, e a imaginação dela trabalha a seu favor muito antes de você sequer tocá-la. Mas seduzir uma mulher com essa facilidade não se trata de tratar o processo como uma competição intelectual. Trata-se de guiá-la, como quem segura uma chama delicada, firme o suficiente para não deixá-la apagar, gentil o suficiente para não destruí-la. O segredo maquiavélico é fazer tudo parecer espontâneo. Você planta pequenas sementes, deixa-as crescer em silêncio, e quando ela finalmente percebe o que está acontecendo, já está profundamente envolvida. Não porque você a pressionou, mas porque criou as condições emocionais para que ela trilhasse esse caminho sozinha. Tudo começa com a sua energia. Energia não é misticismo, é leitura comportamental. Se você chegar tenso, ela fica tensa. Se você chegar inseguro, ela se fecha. Mas se você chegar com a calma e a firmeza de um homem que não tem nada a provar, todo o mundo interior dela se reorganiza para tentar entendê-lo. Essa curiosidade é o primeiro passo da sedução maquiavélica. E, uma vez despertada a curiosidade certa, o resto se desenrola quase automaticamente. Ela começa a observá-lo mais do que observa os outros. Ela escuta suas palavras com uma atenção incomum. Ela imagina coisas sem perceber que está imaginando. A sedução acontece dentro dela, não dentro de você. As mulheres são muito sensíveis ao valor percebido, não ao valor demonstrado. O valor demonstrado parece falso. O valor percebido parece natural. Você demonstra valor na maneira como lida com o inesperado,
na maneira como não busca a aprovação, na maneira como fala devagar, na maneira como permanece calmo quando outros homens desmoronariam. Cada detalhe multiplica o impacto da sua presença. Ela não consegue explicar exatamente por que sente algo diferente, mas ela sente, e isso basta. É nesse espaço entre o consciente e o inconsciente que a sedução começa a parecer quase ilegal. Não porque você manipula, mas porque opera num nível que a maioria das pessoas nunca percebe. Você toca em pontos internos que transcendem a linguagem. E antes que ela se dê conta, ela já está dando sinais, brincando com o cabelo, ajustando a postura, lançando olhares para você em intervalos regulares, fazendo perguntas que parecem triviais, mas carregam intenção. Ela começa a querer sua atenção, e não há poder maior do que esse. Quando ela sente que você controla o ritmo, ela se move de bom grado ao seu compasso. Mas você mantém a leveza, o charme, a calma de um homem que poderia ir embora a qualquer momento. E justamente por você poder ir embora, ela quer que você fique. A mente humana valoriza aquilo que acredita poder perder. Maquiavelli sabia que as mulheres também sabiam disso. E agora você aprende a transformar isso numa arte silenciosa. A sedução maquiavélica continua exatamente onde os homens comuns desistem, na sutileza. É aqui que você percebe que as mulheres não se apaixonam pela intensidade bruta, mas por camadas sutis, camadas quase invisíveis, que se acumulam dentro dela sem que ela perceba. O segredo não é impressioná-la, é substituir a ideia que ela tem de você pela ideia que você quer que ela tenha. E você constrói isso com pequenos impactos tão naturais que ela nem consegue classificá-los como estratégia. A primeira camada é emocional. Você se torna um sopro de ar. Todos exigem algo dela. Família, trabalho, amigos, redes sociais, mas não você. Você se torna o espaço onde ela pode relaxar, onde ela não precisa fingir, onde ela não precisa competir. Sua energia diz: não estou aqui para brigar com você, estou aqui para te ver. E essa sensação desarma qualquer mulher. O poder está em não querer nada imediatamente, deixando claro que você está presente por escolha, não por solidão. A segunda camada é a imprevisibilidade controlada. Isso não significa desaparecer, não significa ser frio, significa estar um pouco menos disponível do que ela espera, mas mais presente do que outros homens são capazes de ser. Um equilíbrio calculado. Você responde quando quer, mas quando responde, é memorável. Você não desaparece por ego, você simplesmente tem uma vida. E no momento em que ela percebe isso, ela se ajusta ao seu ritmo. Seu tempo se torna valioso para ela, porque você não o distribui de graça. Homens que se atiram a ela muito rápido fazem com que ela perca o interesse tão rápido quanto. O que vem fácil demais parece barato. Maquiavelli diria que o poder reside na incerteza do outro lado. Ela precisa sentir que pode te conquistar, mas não imediatamente. A sedução é um jogo de estímulo e contenção. Você mostra um pouco, recua um pouco, provoca um pouco, fica em silêncio um pouco. Cada ação deixa pequenas pegadas que ela segue sem perceber. A terceira camada é a atenção seletiva. Você não elogia tudo, você não valida tudo, você escolhe os momentos certos, e quando você escolhe, o impacto dobra. As mulheres sabem a diferença entre um elogio automático e um intencional. O automático soa genérico, o intencional atinge o sistema emocional. Dizer que você está bonita é comum. Dizer que o jeito como você ajeita o cabelo enquanto pensa é fascinante toca algo mais profundo, porque revela que você percebe. Ser verdadeiramente vista é raro e perigosamente viciante. A quarta camada é o controle emocional. Ela sempre vai te testar. É instintivo. Ela provoca, cutuca, instiga, cria pequenos desafios, não para te desrespeitar, mas para entender sua estrutura interna. Ela quer saber se você é firme, se tem autocontrole, se não desmorona por pequenas coisas. Se você reagir com irritação, perde. Se reagir com carência, perde. Mas se responder com humor, com calma, com um distanciamento elegante, você conquista mais terreno emocional do que qualquer discurso ensaiado jamais poderia te dar. A sedução ilícita começa na tranquilidade que você mantém enquanto todos os outros homens perdem o controle. E então vem a quinta camada. Presença física sem urgência.
Não é tocar cedo demais, não é se precipitar em beijos impulsivos, é deixar sua linguagem corporal entrar no espaço dela lentamente. A proximidade do seu rosto quando você abaixa a voz, o toque leve no antebraço dela, o olhar que desce e retorna, não como de um predador, mas como de alguém que aprecia o que vê. As mulheres interpretam esses detalhes com uma resolução amplificada. Não é o toque em si, é a intenção por trás dele. Quando a intenção é madura, calma e centrada, ela sente. Ela percebe que está ficando mais interessada do que havia planejado inicialmente. É nesse momento que a sedução começa a parecer ilegal, porque você não tirou nada dela, você não forçou nada, você não a conquistou diretamente. Você simplesmente criou um espaço onde ela se permitiu sentir algo. E quando a mulher se permite sentir, todo o jogo muda. Agora ela começa a pensar em você durante o dia. Ela se lembra das coisas que você disse, ela procura por sinais seus sem admitir. Ela verifica se você viu a foto que ela postou. Ela se torna mais aberta a conversas que normalmente ignoraria. E, mais importante, ela começa a testar você com mais frequência. Esse é o sinal mais claro de que você já está a afetando. Testes são bons. Testes significam impacto. Ela só testa o que teme perder. Então, quando as provocações vierem, você não confronta, você não reclama, você não dramatiza. Você sorri, você muda o foco, você conduz. E através disso, ela entende algo raro. Você não é apenas confiante, você se sente confortável com a sua própria energia. Essa combinação é quase extinta. Ela começa a perceber que sua companhia calma a tranquiliza, sua atenção a excita, sua ausência a incomoda, sua presença a marca, e que você enxerga além da superfície dela. E ninguém resiste por muito tempo a ser visto tão profundamente. A sedução acontece quando ela percebe que você consegue tocar partes emocionais que outros homens ignoram. E você faz isso sem pressa, sem forçar a barra, simplesmente existindo como um homem que controla seu próprio eixo. E quando ela percebe isso, quando sente que está perdendo o controle sobre o seu interesse, ela tenta esconder, tenta racionalizar, tenta fingir que não está envolvida, mas o corpo dela atrai, a voz dela atrai, os olhos dela atraem. E é nesse ponto que a sedução maquiavélica se torna inevitável. O desejo já está plantado, você simplesmente espera que ele floresça. Quando a mulher começa a sentir que você tem um impacto emocional que ela não consegue explicar, algo muito importante acontece. Ela começa a se ver através dos seus olhos. Cada gesto seu cria uma expectativa dentro dela, e essa expectativa guia o comportamento dela. Este é o momento mais delicado da sedução maquiavélica, porque exige equilíbrio. Muita força a faz recuar, muita suavidade a faz perder o interesse. É na dosagem exata que tudo parece inevitável, natural, quase proibido em sua precisão. O próximo passo é dominar um conceito simples: ritmo emocional. Toda mulher tem um ritmo interno, às vezes rápido, ansioso, cheio de pensamentos, às vezes lento, profundo, contemplativo. A maioria dos homens tenta se adaptar ao ritmo dela. Você não. Você estabelece o seu ritmo e a convida a entrar nele. Isso muda tudo. Quando seu ritmo é mais calmo, mais centrado, mais seguro, ela automaticamente desacelera. Ela sente que está com um homem que não se deixa levar pelo caos, mas que o controla. Esse contraste cria uma atração quase instantânea. E então você usa a arma mais poderosa da sedução maquiaveliana, o silêncio consciente. Não o silêncio frio, não ignorá-la. Silêncio com intenção. É o momento em que você simplesmente a observa falar, sorri levemente, inclina a cabeça um pouco e deixa o momento respirar. As mulheres não estão acostumadas a isso. Elas estão acostumadas a homens que se apressam em preencher cada silêncio. Quando você se recusa a fazer isso, cria tensão. E a tensão é o oxigênio do desejo. Outro ponto crucial é o humor inteligente. Não humor forçado, não piadas exageradas, não frases recicladas, mas um humor cirúrgico que revela a sua perspicácia. Quando ela o provoca, você responde com uma frase que a desarma, sem desrespeito. Quando ela o testa, você responde com calma e tranquilidade. E quando ela percebe que você não reage de forma previsível, ela entende que está diante de alguém que joga num nível superior. Esse tipo de humor cria uma conexão íntima porque mostra que você entende o subtexto dela. E então vem a fase mais perigosa, a presença atmosférica. É quando sua presença deixa de ser física e se torna psicológica.
Ela pensa em você antes de dormir, no chuveiro, no ônibus, no trabalho. Você aparece nos pensamentos dela sem que ela peça permissão. Isso acontece porque você não foi avassalador, você foi inesquecível. Cada micro-interação deixou uma marca profunda. Não foi quantidade, foi qualidade. E é isso que faz você ocupar um espaço emocional que outros homens jamais alcançaram. Agora é aqui que a maioria dos homens comete seu maior erro. Quando percebem que a mulher está se envolvendo, começam a acelerar o processo. Querem encontros rápidos, querem garantias, querem avançar rápido. Machiavelli jamais cometeria esse erro. O momento em que ela começar a sentir sua falta é o momento em que você deve se manter mais elegante. O erro é tentar fechar o negócio. A estratégia correta é permitir que ela tome pequenas iniciativas. Não porque você precise que ela faça isso, mas porque isso fortalece o vínculo psicológico entre vocês. As mulheres valorizam aquilo que também ajudam a construir. Se ela participa, se ela envia a primeira mensagem um dia, se ela sugere algo, se ela demonstra interesse, isso cria raízes. Você não elimina o mistério. Você simplesmente abre espaço para que ela caminhe em sua direção. Isso lhe dá a sensação de liberdade, e a liberdade é essencial para o desejo feminino. Quando ela sente que está escolhendo você, o interesse dela se multiplica. Nesse ponto, você começa a usar a proximidade de forma calculada. Quando estiver conversando com ela, incline-se um pouco mais perto do que o normal. Não a toque ainda. Simplesmente reduza a distância. Isso ativa sensores internos que ela não controla. A proximidade altera o padrão respiratório dela, muda a percepção de temperatura e libera pequenas doses de adrenalina e dopamina. Você não precisa tocá-la. Só a proximidade já basta. Isso cria um campo magnético entre vocês. E quando finalmente se tocarem, toquem levemente. Toques lentos e deliberados que parecem acidentais, mas não são. Um toque no ombro quando ela ri, um breve toque no quadril enquanto você caminha atrás dela, um leve roçar de mão ao lhe entregar algo. Cada toque deve parecer natural e inevitável. Toques apressados e inesperados quebram o encanto. Toques sutis, por outro lado, constroem uma narrativa que o corpo dela entende melhor do que a mente. Mas talvez o elemento mais poderoso seja este: o jeito como você a olha. O olhar maquiavélico não é intenso o tempo todo, é calibrado. Às vezes você olha profundamente e diz algo sério. Às vezes você desvia o olhar e a deixa querendo mais. Às vezes você mantém o contato visual por 2 segundos a mais do que o normal. O olhar cria significados que as palavras jamais alcançarão. Quando ela sente que você vê mais do que ela diz, uma intimidade silenciosa se forma, e a intimidade silenciosa é viciante. É por isso que tudo parece proibido, porque você quebra a lógica tradicional da sedução e entra em uma lógica emocional mais profunda. Você toca partes dela que raramente são tocadas. Você cria uma experiência, não uma técnica. Você deixa de ser uma opção e se torna a própria atmosfera. E quando isso acontece, ela para de te comparar com outros homens, você deixa de ser um candidato, você se torna um enigma, e o enigma sempre vence. Então chega o momento em que você percebe que ela está completamente envolvida, mas ainda se recusa a admitir. Ela fala de você com as amigas, mas esconde. Ela te observa quando pensa que você não está olhando. Ela responde às suas mensagens rapidamente, mas tenta agir com naturalidade. Ela dá sinais que nunca deu antes. Tudo isso significa uma coisa: agora você controla a narrativa emocional. Nesse ponto, tudo que você precisa é da mesma orientação calma para que ela se aprofunde ainda mais. Quando uma mulher começa a girar emocionalmente em torno de você, o jogo muda para uma nova camada, a camada do desejo silencioso. É aquele momento em que ela ainda tenta se convencer de que está no controle, mas lá no fundo sente algo em você penetrando em sua mente. Este é o momento mais sensível e mais poderoso. Se você agir como um homem comum, corre o risco de perder tudo. Se agir como Machiavelli, transforma o desejo dela em inevitabilidade. Aqui você entende algo essencial. Seu trabalho não é conquistá-la. Seu trabalho é tornar impossível para ela não te querer. A diferença é enorme. Homens que tentam conquistar, perseguem, pedem atenção, buscam sinais de aprovação.
Homens maquiavélicos criam experiências internas que fazem uma mulher correr atrás deles, não porque você é inalcançável, mas porque você se tornou emocionalmente indispensável. O primeiro passo desta fase é dominar a arte da presença seletiva. Antes você estava presente o suficiente para construir o vínculo. Agora você reduz suavemente sua frequência, não por frieza, mas por estratégia. Você não desaparece, você simplesmente permite que ela sinta sua ausência levemente. Isso cria pequenas lacunas emocionais que ela preenche subconscientemente pensando em você. E quanto mais ela pensa, mais ela te quer. A ausência inteligente é mais sedutora do que a presença constante. Mas essa distância é matemática, não emocional. Você nunca desaparece em momentos importantes. Você nunca a deixa perdida. Você simplesmente lhe dá espaço suficiente para que ela perceba que sente sua falta. Quando você faz isso, retorna com charme, com energia leve, com comentários que demonstram sua estabilidade e equilíbrio. Ela percebe que sua ausência nunca é um castigo, é ritmo, um ritmo que ela começa a seguir. O segundo passo é a conexão profunda, que não se constrói com perguntas óbvias, mas com conversas que revelam nuances. Enquanto todos perguntam, o que você faz? Você pergunta, o que você busca? Enquanto todos elogiam sua aparência, você elogia suas escolhas, suas percepções, seus gestos íntimos. Você adentra camadas que quase ninguém explora. E quando você toca essas camadas, ela se abre sem perceber. Essa abertura emocional cria vulnerabilidade, e a vulnerabilidade cria apego. É aqui que o jogo se aprofunda. Você se torna o único homem capaz de fazê-la sentir algo que ela não sente com mais ninguém. Não se trata de paixão. Trata-se de sensações internas, segurança, liberdade, mistério, curiosidade, intensidade. Você se torna o equilíbrio perfeito entre perigo emocional e conforto psicológico. Essa combinação é irresistível para qualquer mulher. O terceiro passo é usar a sensualidade estrategicamente. A sensualidade maquiavélica não é explícita, nem vulgar, nem exagerada. Ela se esconde nas pausas da conversa, no seu tom de voz, na maneira como você se inclina para mais perto, na maneira como segura o copo, no movimento das suas mãos enquanto fala, na maneira como você olha para os lábios dela quando ela menos espera. A sensualidade se manifesta na sua intenção, não nas suas ações. É por isso que parece proibida. Acontece sem toque, sem pressão, sem aceleração. E então chega o ponto de virada, o momento em que ela percebe que se importa. Isso geralmente se manifesta através de um ciúme sutil. Ela começa a perguntar sobre sua rotina, sobre outras mulheres, sobre seus planos. Ela tenta mapear seu mundo emocional. Não se trata de ciúme explícito, mas de uma forma delicada de vigilância, uma tentativa silenciosa de entender se há competição, se ela pode estar perdendo terreno. E isso é perfeito, porque significa que você se tornou uma prioridade psicológica. Nesse momento, você responde com honestidade calculada. Você não promete exclusividade, mas também não ostenta conquistas. Você cria a impressão de que tem opções, mas não está particularmente interessado nelas. Isso cria o campo psicológico perfeito. Ela sente que pode te perder, mas também sente que você a escolheu. E quando uma mulher sente isso, a sedução atinge níveis quase irreversíveis. O quarto passo é o controle emocional absoluto. Aqui, você nunca demonstra ansiedade, nunca exige explicações, nunca questiona pequenos comportamentos, nunca reage de forma dramática. Você mantém a mesma frieza elegante que a cativou no início. E essa consistência é rara. Homens comuns mudam no momento em que percebem que estão ganhando terreno. Tornam-se carentes, tornam-se emotivos, aceleram tudo. Você não. Permanece firme, estável, centrado. Isso gera admiração, e a admiração é mais forte que a atração. Agora, algo inevitável acontece. Ela começa a dar sinais claros demais para serem ignorados. Ela envia mensagens mais longas, responde mais rápido, tenta prolongar as conversas, compartilha detalhes pessoais e, o mais importante, começa a demonstrar cuidado. Um tipo de cuidado que ela jamais ofereceria a menos que estivesse emocionalmente envolvida.
Ela percebe seu humor, pergunta sobre o seu dia, envia coisas que a fazem lembrar de você. As mulheres só fazem isso quando já estão investidas. Esta é a fase em que a sedução parece completamente ilegal, porque tudo flui sem esforço. Você não perseguiu, você atraiu. Você não pressionou, você guiou. Você não dominou, você influenciou. Ela não se sente manipulada, ela se sente compreendida. Você se tornou tudo o que ela procurava, mas nunca conseguiu nomear. E essa é a essência do poder maquiavélico na sedução, fazê-la escolher você, enquanto acredita que a escolha foi inteiramente dela. E quando você percebe que ela está totalmente envolvida, não muda seu comportamento para tirar proveito disso. Pelo contrário, você aumenta a elegância, aumenta a calma, aumenta o respeito, aumenta a profundidade. Você a faz sentir que estar com você é entrar em um território emocional onde poucos homens conseguem chegar. É isso que transforma o interesse dela em rendição. Com o investimento emocional dela solidificado, o jogo entra em sua fase mais sofisticada, a fase da dependência sutil. Não uma dependência desesperada, não exagerada, não explícita, uma dependência psicológica leve, natural, quase invisível. É quando ela percebe que as conversas com você a afetam mais do que as conversas com outros homens. É quando ela nota que o dia dela melhora quando você aparece e se sente estranhamente vazia quando você não aparece. É quando ela sente falta de algo que nunca soube que existia. E quando esse sentimento surge, você já tem total controle emocional. Mas essa dependência só funciona quando construída com 3 elementos. Primeiro, constância emocional. Você permanece o mesmo, estável, calmo, profundo. Segundo, uma leve imprevisibilidade. Você não é monótono, mas também não é caótico. Você a surpreende com comentários, com olhares, com pequenas escolhas. Terceiro, validação indireta. Você reconhece algo nela sem colocá-la em um pedestal. Quando esses 3 elementos se combinam, ela sente que encontrou alguém raro, alguém que ela não quer perder. Nesse ponto, você precisa entender algo essencial. Não existe sedução maquiavélica sem autocontrole. Quanto mais envolvida ela estiver, mais você deve manter uma frieza estratégica. Não a frieza da distância, mas a frieza de uma mente clara. Você não entra em pânico, você não cria expectativas, você não depende da resposta dela. As mulheres conseguem sentir o momento em que um homem perde o controle sobre suas emoções, e isso quebra a magia. A sedução que parece ilegal é aquela que mantém o enigma vivo, mesmo quando a mulher já está completamente interessada. E por falar em enigmas, este é o momento de intensificar seu lado misterioso. Não com silêncio exagerado, mas com profundidade. Você começa a revelar histórias que nunca compartilhou antes, mas de forma calculada. Pequenas lembranças que explicam quem você é, mas não toda a sua vida. Não se trata de se abrir completamente. Trata-se de se abrir o suficiente para que ela sinta que está entrando em um território íntimo que poucos já viram. Isso a faz sentir que ganhou algo especial, algo que precisa proteger. Outro elemento crucial aqui é o controle da frequência emocional. Ela está mais aberta agora, mais vulnerável, mais conectada. Portanto, mantenha sua energia leve, mas controlada. Não exagere no romantismo, não faça declarações, não entregue seu coração de imediato. Por quê? Porque o cérebro feminino reage de forma paradoxal. Quando você se entrega completamente, ela relaxa demais e para de investir. Quando você se entrega o suficiente para que ela se sinta valorizada, mas mantém uma pequena margem invisível, ela continua investindo. A sedução é uma dança e você conduz cada passo com intenção. Então vem uma das fases mais decisivas, a leitura corporal avançada. Agora, cada gesto dela diz algo. Como ela posiciona as pernas quando fala com você, como inclina a cabeça, como os dedos roçam o próprio pescoço, como segura o celular, a proximidade do corpo quando ri. Você usa essas informações para ajustar sua atitude. Quando ela inclina a cabeça, você fala mais baixo. Quando ela se inclina para frente, você se mantém firme. Você não recua.
Quando ela toca o cabelo, você observa. Essa leitura sincronizada cria alinhamento e aumenta o desejo exponencialmente. O toque também entra em um novo estágio. Antes era sutil, agora pode ser mais presente, não invasivo, não exagerado, apenas alinhado com o momento emocional. Você segura a mão dela por um segundo a mais, toca levemente a cintura dela ao passar por um espaço apertado, coloca a mão na parte inferior das costas dela ao guiá-la para algum lugar. Esses toques ativam o sistema emocional dela, criam memórias sensoriais e associam sua presença a sentimentos positivos. É uma forma de marcar território sem dizer uma palavra. E então, algo natural acontece. Ela começa a se abrir emocionalmente, ela compartilha medos, inseguranças, antigas feridas, não porque quer desabafar, mas porque você lhe transmite uma presença estável. Aqui reside o ponto crucial. Você não se emociona mais do que ela, não tenta consertar nada, não se transforma no terapeuta dela. Você escuta com um olhar firme, responde com poucas palavras e demonstra compreensão sem excessos. Isso constrói uma confiança profunda, e a confiança profunda é uma das forças mais sedutoras da psique feminina. Nessa fase, ela começa a testá-lo de maneiras mais sutis. Leves atrasos nas respostas, comentários brincalhões, piadas que beiram o ciúme. Mas agora você conhece o jogo. Você responde com calma, nada o abala. Esse autocontrole é o que mantém o desejo dela em alta. Porque, no fundo, uma mulher busca um homem que não seja emocionalmente frágil, um homem que seja um eixo, não um fardo. Um homem que ela possa admirar, não alguém de quem ela precise cuidar. E então chega o verdadeiro ponto de virada da sedução maquiavélica. Ela começa a temer te perder. Não um medo explícito nem desesperado, mas um medo suave, interno, silencioso. Ela percebe que você é diferente de todos os outros e que te perder significa perder uma experiência emocional que ela não pode substituir facilmente. Esse sentimento a torna mais afetuosa, mais presente, mais disponível, mais aberta. E quando ela atinge esse estado, você não o explora com arrogância, você não a diminui, você não usa o poder contra ela. Pelo contrário, você se torna ainda mais elegante. Você demonstra respeito, maturidade e atenção calculada. Você se torna o tipo de homem que ela sempre quis conhecer e sempre acreditou que não existia. E você faz isso sem perder o mistério, sem perder o controle, sem perder a essência. É nesse equilíbrio que a sedução começa a parecer ilícita. Porque você guia as emoções dela sem manipular, influencia sem forçar, domina sem pressionar. Você se torna a presença que ela escolhe, a energia que ela busca, a companhia que ela deseja. E quando ela percebe que está emocionalmente envolvida, torna-se ainda mais aberta, pronta para se aprofundar no jogo. Quando uma mulher já está emocionalmente investida, você entra na fase mais sofisticada da sedução maquiaveliana, a fase da possessão psicológica. É quando ela sente, mesmo que nunca admita, que algo dentro dela pertence a você. É um território que poucas seduções alcançam, pois requer sutileza, paciência e uma leitura precisa do comportamento. Aqui, você não precisa mais impressionar, você precisa consolidar. E consolidar é diferente de conquistar. Conquistar é ganhar interesse. Consolidar é transformar interesse em vínculo, desejo em necessidade, atração em lealdade emocional. Espelhamento invertido. Em vez de espelhá-la, você sutilmente a faz espelhar você. Isso acontece naturalmente quando você se torna seu ponto de referência emocional. Ela começa a usar as expressões que você usa, reagindo como você reage, alinhando o humor dela ao seu ritmo. Isso cria um poderoso fenômeno psicológico. Quanto mais ela se vê em você, mais próxima ela se sente. E quanto mais próxima ela se sente, mais difícil se torna ir embora. Exclusividade emocional. Não se trata de dizer a ela que ela é especial. Trata-se de fazê-la se sentir especial sem nunca precisar dizer isso. Você percebe pequenos detalhes sobre ela.
Você se lembra de coisas que ela disse. Você capta mudanças de humor instantaneamente. Isso dá a ela a impressão de que você a vê de uma maneira que ninguém mais conseguiria. Profundamente, exclusivamente, inequivocamente. Toda mulher, mesmo a mais independente, anseia ser vista assim. Quando ela se sente verdadeiramente compreendida, um laço se forma, difícil de romper. É aqui que você usa um dos elementos mais poderosos da sedução maquiaveliana, o não dito. O que você não diz tem mais peso do que o que você diz. Silêncios intencionais criam aberturas para que ela imagine, interprete e projete seus desejos. E quanto mais ela projeta, mais envolvida ela se torna. O não dito a faz preencher as lacunas com o que ela quer, o que torna tudo ainda mais íntimo. Maquiavelli sabia que controlar a percepção é mais eficaz do que controlar a ação. 3. O terceiro pilar. Previsibilidade emocional mais imprevisibilidade comportamental. Ela sabe que você é estável, centrado, confiável. Isso nunca muda. Mas, ao mesmo tempo, você não é um livro aberto. Você a surpreende com um comentário profundo, uma mudança sutil de energia, uma pequena ação inesperada no momento perfeito. Isso a mantém curiosa, atenta e emocionalmente alerta. Essa combinação cria uma química que parece quase proibida, conforto e tensão ao mesmo tempo. E então vem o fenômeno mais importante desta fase, a idealização controlada. Ela começa a ver em você um conjunto de qualidades que sempre buscou, não porque você se vendeu como elas, mas porque você revelou o suficiente para que a imaginação dela construísse o resto. A idealização é uma arma poderosa e você a usa com responsabilidade. Você nunca cria uma persona falsa, você simplesmente destaca quem você realmente é, mas de uma forma elegante e intencional. O quarto pilar é o jogo de energia. A energia feminina é extremamente sensível à energia masculina. Quando você se mostra calmo, ela se suaviza. Quando você se mostra firme, ela se ajusta. Quando você olha nos olhos dela com seriedade, o corpo dela reage. A conexão energética é mais forte do que qualquer técnica verbal. É a sensação de que sua presença muda a atmosfera. Isso não pode ser fingido. É construído através da postura, respiração, ritmo, silêncio e olhar. E é exatamente nesta fase que ela começa a tomar iniciativas mais claras. Ela manda mensagem primeiro, ela marca reuniões, ela entra em contato para conversar, ela demonstra ciúme disfarçado. E quando ela faz isso, não é desespero, é porque ela se sente segura o suficiente para se aproximar de você. Este é um dos sinais mais fortes de que a sedução atingiu seu estágio mais profundo. No entanto, é aqui que reside o perigo. Muitos homens, ao perceberem essa mudança, ficam muito emotivos, aceleram as coisas, pressionam ou tentam oficializar tudo imediatamente. Isso destrói a magia. Maquiavelli jamais cometeria esse erro. Você mantém o mesmo ritmo, a mesma calma, a mesma firmeza. Ela se aproxima. Você a acolhe, mas não se atira sobre ela. Você permite, mas não se entrega completamente. Você cria uma dança onde ela sempre tem espaço para avançar, mas nunca tem certeza absoluta do que encontrará. E então vem a fase da confirmação sensorial. Aqui, cada encontro intensifica o desejo. Os toques se tornam mais presentes, o contato visual se prolonga, a atmosfera se torna mais densa. Ela percebe que há algo diferente na maneira como vocês interagem, e isso ativa o instinto dela. Ela começa a sentir atração física, emocional e psicológica simultaneamente. E quando essas três camadas se unem, a sedução atinge seu ápice. Mas você ainda não se precipita. O poder reside em não parecer ansioso. Você observa os lábios dela enquanto ela fala, mas não a beija imediatamente. Você coloca a mão na cintura dela, mas não a puxa com força. Aproxima o rosto, mas deixa o momento respirar. Essa pausa cria uma tensão quase elétrica. O corpo dela anseia pelo próximo passo, mas você controla o ritmo. E quando um homem controla o ritmo, ele controla a intensidade. Então, algo fascinante acontece. Ela começa a tomar atitudes para facilitar sua aproximação. Ela se aproxima. Ela te toca com mais frequência. Ela olha para os seus lábios. Seu corpo se torna mais acessível. O feminino conduz quando deseja, e ela começa a conduzir sem perceber.
É nesse ponto que a sedução supera a estratégia e se torna natural, fluida, inevitável. E quando o beijo acontece, porque vai acontecer, não é explosivo, nem caótico, nem apressado. É lento, profundo, calmo, exatamente como tudo que você construiu. É um beijo que confirma tudo que ela sentiu, tudo que ela imaginou, tudo que ela desejou. Sela o vínculo psicológico. E depois disso, ela não consegue te tirar da cabeça. Após o primeiro beijo, algo irreversível acontece dentro dela. A teoria se torna realidade, e a realidade confirma tudo que sua imaginação havia construído. Este momento é crucial porque define se a sedução permanecerá uma experiência intensa ou se tornará um vínculo profundo, sólido e emocionalmente inquebrável. Aqui você deve agir com a mesma precisão que usou até então. O erro que a maioria dos homens comete é acreditar que o beijo é o objetivo final, mas na sedução maquiavélica, o beijo é apenas o começo da fusão emocional. O que importa agora é como você se comporta depois desse momento. Homens comuns mudam. Alguns ficam carentes, outros ficam excessivamente confiantes, outros começam a marcar território. Você não faz nada disso, você mantém o mesmo ritmo, a mesma calma, a mesma energia centrada. Isso cria nela uma poderosa sensação de que você não se desestabilizou com o momento, ou melhor, que você foi afetado na medida certa, sem perder o seu eixo. Isso aumenta exponencialmente o seu valor percebido. Ela começa a pensar ainda mais em você. O beijo se torna uma âncora sensorial. Sua calma se torna uma âncora emocional. Juntas, essas forças fazem com que ela reviva o momento, anseie pelo toque, deseje a continuação. As mulheres se conectam profundamente através das sensações, e você acabou de ativar várias delas simultaneamente. A partir de agora, sua presença se torna mais viciante do que nunca. Nesta fase, você deve manter o jogo de tensão e relaxamento emocional. Você não desaparece, isso seria infantil, mas você também não se apega. Isso destruiria tudo que você construiu. Você permanece presente, mas nunca ansioso. Ela conversa com você, você responde naturalmente. Ela envia dicas, você percebe, mas nunca reage de forma previsível. Ela demonstra desejo, você corresponde, mas apenas na medida certa. Essa dança a faz sentir que a conexão entre vocês é sólida, mas ainda vibrante. Então, surge outro elemento crucial, o aprofundamento do contato físico. Você não pula etapas, você não acelera. Você sabe que a sedução mais poderosa amadurece como vinho, não como uma faísca que se apaga rapidamente. Você cria momentos de proximidade mais intencionais. Quando caminham juntos, sua mão roça a dela. Quando se sentam, seus corpos permanecem mais próximos. Quando ela ri, você a puxa levemente pela cintura. Esses microgestos acionam mecanismos biológicos. O corpo dela começa a associar sua presença com prazer, conforto e desejo. E quanto mais ela sente isso, mais profundamente ela se entrega. Mas no universo feminino, a entrega não é apenas física, é emocional. Ela começa a falar sobre seus sentimentos sem perceber. Ela pede sua opinião sobre assuntos pessoais. Ela busca sutilmente sua validação. Isso significa que você se tornou um ponto de referência. E ser a referência dela é o ápice da sedução. Significa que ela avalia seu mundo emocional através de você. Nesta fase, você pode e deve liderar com mais intensidade. Energia masculina alinhada não é agressão, é direção. Não é força bruta, é clareza. Ela quer que você lidere, que dê passos para guiar o progresso. Ela nunca dirá isso explicitamente, mas revelará através de sinais inconfundíveis. Contato visual prolongado, proximidade física constante, toque mais intenso, linguagem corporal aberta. E quando ela demonstrar isso, intensifique seu toque elegantemente. Segure o rosto dela enquanto a beija. Envolva sua cintura com mais intenção. Aproxime seu corpo, ainda lento, ainda controlado, ainda profundo. A energia da sedução maquiavélica não é explosão, é magnetismo. Quanto mais você controla a intensidade, mais ela se derrete. E então vem algo que a maioria dos homens nunca entende: consolidação psicológica, através da vulnerabilidade controlada.
Este é um dos momentos mais poderosos e delicados de todos. Uma mulher profundamente envolvida quer sentir reciprocidade. Não que você esteja apaixonado, mas que você não é feito de pedra. É aqui que você abre pequenas e verdadeiras rachaduras humanas. Você compartilha algo íntimo, algo verdadeiro, algo que mostra que você tem camadas, algo que poucas pessoas sabem. Não algo que te enfraqueça, mas algo que te humanize. Quando você faz isso corretamente, cria um vínculo emocional devastador, porque ela sente que você a escolheu para acessar uma parte de você que o mundo não vê. E quando uma mulher se sente verdadeiramente escolhida, ela se entrega ainda mais, não por manipulação, mas por conexão. Nesse ponto, o relacionamento entra no nível da intuição compartilhada. Ela começa a saber o que você vai dizer antes mesmo de você dizer. Ela entende seu humor apenas pelo seu olhar. Ela sente sua energia mesmo à distância. Isso é fusão emocional, e apenas algumas conexões a alcançam. Este é o momento em que você deixa de ser apenas um homem. Você se torna uma experiência psicológica completa. E então, chega ao momento mais sutil e mais perigoso de todos, a confirmação do desejo contínuo. Ela quer saber se você a deseja tanto quanto ela o deseja. Mas ela nunca perguntará. Ela irá testá-lo. Ela criará cenários, pequenas situações, momentos cuidadosamente elaborados, não para arruiná-lo, mas para se tranquilizar. E você, com a calma maquiavélica, navega por cada teste, com elegância, sem medo, sem raiva, apenas equilíbrio. A cada teste você passa e o vínculo entre vocês se aprofunda. A cada sinal que você dá, o desejo dela aumenta. A cada gesto de firmeza, a confiança dela se expande. É assim que uma mulher passa da atração ao envolvimento, e do envolvimento à lealdade emocional. Uma lealdade que nasce não do compromisso, mas da admiração. A fase final da sedução maquiavélica é quando tudo já está estabelecido, mas nada parece forçado. É quando ela não apenas te deseja, ela te escolhe com convicção, mesmo que nunca diga isso em voz alta. Nesse ponto, o jogo não é mais sobre convencê-la ou impressioná-la. É sobre preservar o magnetismo, aprofundar o vínculo e transformar a experiência em algo que ela jamais esquecerá. É nessa fase que sua presença se torna quase uma necessidade emocional, onde a sedução parece ilegal de tão eficaz. Nesse ponto, ela está totalmente conectada. Seu corpo responde ao seu toque, sua mente responde à sua presença, suas emoções respondem ao seu silêncio. Você se tornou uma referência interna, um ponto de estabilidade que ela quer por perto. Mas isso não significa que você deva relaxar ou mudar seu comportamento. Pelo contrário, a consolidação agora exige mais precisão do que nunca, uma energia masculina estável. Ela precisa sentir que, não importa o que aconteça ao seu redor, você permanece o mesmo, centrado, confiante, controlado, presente. Isso não é monotonia, é segurança. E a segurança é um afrodisíaco emocional para o feminino. Cada vez que ela vê que o mundo pode ser caótico, mas você permanece firme em seu eixo, o desejo se renova. Ela sente que está com um homem de verdade, alguém que não se deixa moldar por ventos externos. 2. O mistério reconfortante. Ela já te conhece, ela entende muito do seu padrão, mas ainda não te decifrou completamente. É aí que reside o magnetismo. O segredo não é esconder coisas, é ter profundezas que nunca acabam, opiniões que ela descobre aos poucos, histórias que você revela à medida que o vínculo se fortalece, desejos que surgem naturalmente com o tempo. Você não é um enigma inatingível, você é uma profundidade que ela adora explorar. As mulheres se apaixonam pelas profundezas que descobrem, não pelas superfícies que lhes são apresentadas. 3. Conexão sensorial contínua. Aqui não se trata apenas do beijo ou do toque, trata-se da presença física consciente. Quando você abraça com firmeza. Quando você olha com intenção. Ao tocar o pescoço dela, faça-o lentamente. Ao puxá-la pela cintura, guie-a com firmeza. Isso faz com que o corpo dela o memorize, o anseie, o deseje. O feminino adora um homem que sabe conduzir. E quando você conduz com essa mistura de delicadeza e força, ela se entrega cada vez mais. 4. Criando memórias emocionais. O olhar demorado no carro,
o beijo lento antes de partir, a conversa profunda às 2 da manhã, a risada compartilhada, o toque inesperado na nuca dela. Essas são sementes emocionais que florescem dentro dela. É assim que você se torna inesquecível, não por meio de grandes gestos, mas por meio de microexperiências que se repetem naturalmente e impactam profundamente. Não há sedução no exagero. A sedução reside nos detalhes. Agora chegamos a uma arma fundamental da sedução maquiavélica, a força emocional silenciosa. Você nunca precisa dizer "eu te quero". Ela já sente. Você nunca precisa prometer nada. Ela já pressente. Você nunca precisa marcar território. Ela já te entregou. Porque neste estágio não são as suas palavras que falam, é a sua energia. A maneira como você se posiciona, como mantém a compostura, como mantém o contato visual, como dita o ritmo de tudo. Ela se sente guiada. E o feminino adora ser guiado por uma energia masculina firme, calma e consciente. A essa altura, você já faz parte da vida dela. Ela te inclui nos pequenos detalhes, espera suas opiniões, busca sua validação emocional. E é nesse ponto que a maioria dos homens desmorona. Eles se sentem seguros e de repente relaxam a postura, a presença, a intenção. Mas você não. A diferença entre seduzir uma mulher e mantê-la é a consistência estratégica. Sua postura permanece impecável. Seu olhar permanece profundo. Seu humor permanece afiado. Sua presença permanece firme. Ela precisa sentir que o homem que a conquistou ainda está ali, imutável. E é aí que surge o vínculo mais poderoso de todos, a lealdade emocional espontânea. Não lealdade forçada, não compromisso verbal, mas uma verdade interna criada por ela mesma que diz: eu quero esse homem e não quero perdê-lo. A lealdade emocional nasce no momento em que uma mulher percebe que encontrou um homem raro e que trocá-lo por qualquer outro seria um retrocesso emocional. Você não pede exclusividade, ela a oferece. Você não exige prioridade, ela a concede de bom grado, porque agora você faz parte do seu círculo emocional. E a parte mais fascinante é esta: ela não se sente manipulada, capturada ou presa, ela se sente escolhida. Ela se sente valorizada, ela se sente vista, ela se sente compreendida. Tudo porque você conduziu o processo com inteligência, profundidade e elegância. Seduzir uma mulher com tanta facilidade que parece ilegal não é feitiçaria, não são truques de conquista, não são jogos sujos. É psicologia aplicada, energia controlada, presença consciente, calma estratégica. É entender como as mulheres funcionam e oferecer exatamente o que ativa as partes mais profundas da sua estrutura emocional. No fim, a sedução maquiavélica não termina em dominação. Termina em reciprocidade. Ela não se sente derrotada, ela se sente completa, ela não se sente usada, ela se sente viva, ela não se sente manipulada, ela se sente compreendida. E você, por ter mantido o autocontrole do começo ao fim, se torna o tipo de homem que ela deseja, não apenas por desejo, mas por admiração, conexão e profundo respeito. Este é o poder absoluto da sedução, que parece quase ilegal. Ela escolhe você, ela deseja você, ela te segue emocionalmente, e ela realmente acredita que tudo foi escolha dela. Essa é a arte.